Agora vamos ao livro Leão de Chácara, do João Antônio. João Antônio, contista que escreveu pouco, mas escreveu bem, com apenas 2 livros de destaque, né? O livro Malagueta, Perus e Bacanaço, dos anos 60, um livro que chamou a atenção enormemente de toda a crítica literária brasileira, e depois, já na década de 70, especificamente em 1975, ele lança o livro chamado Leão de Chácara. João Antônio é considerado como o escritor que gostava de retratar a boca do lixo aí das cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Gostava de mostrar nas suas obras aquela gama de personagens que já foram até chamados pejorativamente de uma fauna social noturna. Ou seja, sua obra está repleta de prostitutas, de cafetões, de bandidos, de informantes, policiais à paisana, aposentados depravados, enfim, todas essas pessoas que lucram na noite ou acabam gastando suas vidas e seus recursos também na noite. Bom, suas histórias então mostram esse lado mais sórdido do mesmo das cidades do Rio e de São Paulo, ou de uma forma mais geral, suas histórias vão retratar todo esse universo noturno repleto de gente vivendo na plena criminalidade ou então flertando com ela. No livro Leão de Chácara temos apenas 4 contos, e são contos bem caudalosos, contos longos, períodos longos. Aliás, o Antônio gostava de ter essa escrita mais caudalosa. 3 contos se passam na cidade do Rio de Janeiro. Até ele chama, na abertura, de 3 contos do Rio. E um último conto, o mais extenso, chamado Paulinho Pé na Torta, se passa lá na cidade de São Paulo. O conto que abre o livro e dá título ao livro vem a ser o Leão de Chácara, em que vamos ter um leão de chácara, ou seja, um segurança, chamado Jaime, mas mais conhecido pelo apelido de Pirraça. Jaime, com 48 anos, vai falar mais ou menos o que são esses 30 anos seus de profissão à noite como segurança. Ele faz uma análise de toda a vida, fala de todos os macetes da profissão e também começa a retratar, no fundo, a chegada dos novos leões de chácara. Aqueles sujeitos mais jovens, mais saradinhos, que sabem brigar, que sabem bater, mas que muitas vezes não têm toda aquela experiência de lidar com as situações tão diversas numa noite. Mas no fundo, Pirraça começa a mostrar, a evidenciar por suas palavras o quanto que ele estava já num processo de decadência, já com 48 anos. Já o segundo conto da obra vem a ser o livro chamado Três Cunhadas, Natal de 1960. Nesse conto nós vamos ter um protagonista que, amando de sua esposa, sai de Niterói e vai até a cidade do Rio de Janeiro deixar alguns presentes de Natal para suas cunhadas, que se perderam na vida. E aos poucos o nosso protagonista vai se lembrando de uma canção de Natal que dizia: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, e com meio dessa divagação ele observa o mundo sórdido ao seu redor, de pessoas quebradas, de pessoas arruinadas na vida, pessoas que levavam, na expressão que você vê se repetindo várias vezes no texto, uma vidinha chué. Uma vidinha chué, ou como ele dizia, aquilo não era vida. Então, um conto em que você não vê muita ação, mas vê muita reflexão sobre a mediocridade de vida em que muitos vivem, até por uma condição de miséria. O terceiro conto, gente, chamado Joãozinho da Babilônia, é um conto em que nós vamos conhecer o Joãozinho da Babilônia, também um segurança, um leão de chácara, que acaba se envolvendo com uma tal de Guiomar, uma mulata muito novinha, que virava a cabeça de todos os homens. Guiomar, que era sustentada por um outro sujeito aí chamado Batistão, sujeito que acaba depois assassinando Guiomar por conta aí de um ciúme doentio, por conta de tantas outras desavenças entre o casal. Joãozinho da Babilônia sabe do assassinato de Guiomar pelo jornal, sente um pouquinho de dor, mas também se conforma, porque sabia que a vida era daquele jeito. Já no quarto conto, gente, agora o conto que se passa na cidade de São Paulo, nós temos o conto chamado Paulinho Pé na Torta, em que Paulinho vai contar a sua escalada no crime, de menino de rua, engraxate de sapato, até grande bandido de São Paulo, traficante, mas que também já estava em decadência, por saber que o seu reinado estava chegando ao fim. Um conto que demonstra muito bem todo este ciclo da violência que se opera nas grandes cidades do Brasil.
Este é o nosso João Antônio, o contista desta vida marginal. Interessante que o nosso João Antônio gosta de mostrar o mundo da marginalidade numa ótica interna, vista a malandragem vista de dentro, não de alguém que vê tudo de fora, isolado. Então ele procura mostrar todo esse universo pela ótica de personagens que vivem essa realidade. Bom, outro detalhe importante é você observar que desses 4 contos, 3 são narrados em primeira pessoa. Isto é, o narrador é personagem. É o caso do Leão de Chácara, é o caso do Joãozinho da Babilônia e do Paulinho Pé na Torta. Só lá o Natal 1960, das Cunhadas, é que é narrado em terceira pessoa. Ok?